Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a questão da criança que não aprende. Nós falamos nas últimas semanas sobre as condições de aprendizagem, de desenvolvimento, o que significa cada um desses conceitos. A gente falou um bom bocado sobre as condições que favorecem a aprendizagem, que favorecem o desenvolvimento. Tocamos em alguns pontos bem de leve sobre as questões que podem interferir negativamente sobre esse processo. Claro é que a gente não esgotou essa temática sobre o aprender, sobre o se desenvolver, como a criança aprende. Ainda há muitas outras questões para a gente poder aprofundar. Mas nesse momento chegou a hora de a gente começar a pensar também a criança que não aprende. Essa é uma questão muito corriqueira no cotidiano escolar e que chega muito nas clínicas de psicologia e psicopedagogia, né? As mães trazendo muitas vezes demandas que aparecem no contexto da escola e que são demandadas às famílias para que as mães, pais, responsáveis possam buscar uma ajuda profissional para que aquela criança possa aprender. E a pergunta é sempre a mesma: por que essa criança não aprende? Os professores querem saber, as famílias querem saber, as escolas de um modo geral, todos os profissionais que estão ali nesse contexto querem saber, né? E aí, eu como psicóloga, psicopedagogos, nós temos toda uma rede de profissionais envoltos para tentar responder a essa pergunta. E é isso que a gente vai começar a responder e a conversar um pouquinho daqui para frente. Uma primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo é que o não aprender da criança pode estar relacionado a muitos fatores. Então a gente não vai encontrar uma receita muito pronta, como quando a gente vai para o médico, relata uma série de sintomas e a gente sai de lá com uma receitinha, com o CID dizendo: seu filho tem, né? Do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento humano, essa é uma discussão um tanto mais complexa, que envolve um olhar complexo, multidisciplinar e que procura entender esse não aprender da criança a partir da relação dela com esse processo de escolarização. Então, receitas prontas sobre essa resposta a gente não tem. A gente tem algumas diretrizes que nos permitem pensar. Até porque, se eu identifico, por exemplo, essa criança tem uma dislexia, né? Isso não significa para o professor que ele vai trabalhar com essa criança que tem dislexia da mesma forma como ele trabalha com aquela outra criança que tem dislexia. Por que disso? Porque a dislexia ela é um quadro de dificuldade na aquisição das habilidades de leitura e escrita, né? E a gente sabe que essa evolução do aprender a ler e escrever, ela é processual e ela envolve a aquisição de múltiplas competências e habilidades que são encadeadas uma após outra. Então, a dislexia, quando a gente vai compreender esse quadro, a gente vai tentar localizar em que momento desse aspecto evolutivo essa criança está com dificuldade para ler e aprender, por exemplo. Então não é tão simples. Um diagnóstico não necessariamente fecha o que se deve fazer com a criança, mas ele nos dá oportunidades para pensar nas melhores possibilidades de intervenção com essa criança, seja do ponto de vista psicopedagógico ou multidisciplinar, a depender do quadro que ela apresenta. E aí, para a gente caminhar um pouquinho mais essa discussão, eu queria dizer para vocês que claro que nós temos alguns quadros que a gente dá nomes para essas dificuldades. Por exemplo, dislexia, descalculias, deficiências, os transtornos. Sim, né? Mas estes não são os únicos quadros, essas não são as únicas condições que explicam o não aprender da criança. Existem vários fatores, como eu falei para vocês. Então, para a gente iniciar essa conversa, que ela vai ser bem longa, bem complexa, bem profunda e vai envolver outros profissionais, eu queria começar a falar de 3 grandes possibilidades nas quais a gente vai encontrar esses outros quadros, essas grandes condições. São 3 grandes possibilidades que envolvem, né, os múltiplos quadros que a gente tem. Então, qual seria a primeira condição? Seria uma condição de uma dificuldade que está na própria criança. É uma criança que tem um desses quadros que a gente falou, né? Se a gente investigar a criança, a gente vai encontrar lá, ela não lê,
não aprendeu a escrever porque ela tem uma dislexia. Ou ela está com dificuldade de aprender a ler e escrever porque ela tem uma deficiência visual e isso está impactando a interação dela com o código visual escrito, enfim, né? Então, há uma condição, seja por transtorno, seja por dificuldade, seja por deficiência, que está afetando o funcionamento dessa criança na perspectiva do aprender. No entanto, esses muitos quadros que estão contidos nesse primeiro grupo são uma minoria da população, né? Quando a gente fala especificamente dos transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares, onde entram dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia e tantos outros, Fonseca, que é um grande estudioso, Vitor da Fonseca, né, que é um grande estudioso das dificuldades de aprendizagem, ele tem inclusive uma obra com esse nome, uma obra clássica, né, que a gente sempre estuda, ele diz que tudo isso não alcança 15% da população. Some-se a isso, quadro de deficiência visual. Quantos por cento da população são acometidos por uma deficiência visual congênita? Ou seja, que a gente já nasce com. Ao longo da vida, quantos por cento da população é afetado por alguma condição que lhe limita a percepção visual? Então, se a gente for juntar as estatísticas, os percentuais de acometimento de cada uma dessas situações específicas, a gente não vai ter um número ainda assim muito grande, a gente não chega nem a 50%. Ou seja, as questões que estão no próprio sujeito não são a maioria. E, inclusive, essa discussão que encerra no sujeito a causa do não aprender, ela é muito discutida e criticada. Por quê? Porque a gente fala hoje de uma perspectiva inclusiva, de uma educação na perspectiva inclusiva, em que a gente não pode dizer o problema está no sujeito. Por quê? Porque quando a gente diz isso, é como se o médico dissesse, você está com uma gripe, então cabe a você tomar medicação para que essa gripe se resolva, né? E no caso da criança que não aprende, a responsabilidade pelo aprender não está na criança, ela é sujeito desse processo. Cabe a nós, que somos os sujeitos mediadores do aprender da criança, a pensar nas condições que vão favorecer a aprendizagem daquela criança naquela situação. Então, esses dois pontos são importantes de serem considerados. Primeiro, que a gente não está falando da maioria da população. Segundo, que mesmo assim, essa é uma situação que precisa ser vista com muita clareza, porque mesmo a criança tendo uma deficiência, cabe a mim, psicóloga, ao professor, ao psicopedagogo, pensar na promoção das situações que vão ajudar essa criança a aprender. O segundo grupo, são as dificuldades que o sujeito enfrenta ao longo da sua vida, relacionadas ao contexto sociocultural e que vão impactar a aprendizagem. Então, pense em crianças que passam por uma situação de uma briga judicial por uma guarda compartilhada, né? Essa criança tem outras preocupações na cabecinha que não aprender, né? Certa vez eu recebi uma queixa escolar de uma criança que não aprendia. E quando a gente foi investigar o porquê dela não aprender, é porque ela estava com a mãe numa situação terminal, aguardando somente a hora de vir a óbito. Qual vai ser a preocupação dessa criança? Vai ser aprender? Não, não vai. Então, lógico que o rendimento dela vai cair. Então, existe uma série de circunstâncias que vão tirar o foco da criança desse processo de aprendizagem. E aí a gente precisa pensar em como vai manusear essas situações, intervir para que a criança possa elaborar todos esses conflitos, essas situações que ela está vivendo, e só então pensar em aprender. E um terceiro grupo de condições dizem respeito à forma como eu, profissional, escolho para organizar o meu trabalho, né? Diz respeito ao método, diz respeito às estratégias, diz respeito aos recursos que eu escolho para ensinar essa criança, para trabalhar com ela no dia a dia. E é muito comum a gente ver que algumas crianças muitas vezes não aprendem, por quê? Porque as estratégias que foram eleitas para serem trabalhadas com ela são estratégias que não são responsivas à necessidade da criança. Então, aconteceu uma vez de uma criança que já estava no 3º ano sucessivo de repetição, no 1º ano de alfabetização, e ela não se alfabetizava, ela não tinha deficiência, ela não tinha nenhum outro quadro que pudesse explicar.
E aí, como possibilidade, a gente sugeriu à professora que mudasse o método, né, de alfabetização. E a professora, no primeiro momento, resistiu, porque ela usava um método muito bem indicado, muito bem posicionado na literatura, e que ela não achava que seria adequado usar um outro tipo de método. E a gente falou assim, vamos pelo menos fazer um teste, ver se funciona, né? E aí, essa criança, com 1 mês, foi alfabetizada pelo método silábico. Ou seja, a gente precisa considerar como é que cada sujeito aprende. Por isso que a gente falou que eu não esgotei as reflexões sobre o aprender, né? Elas são muito mais complexas e a gente vai falar disso ao longo do tempo. Mas eu preciso considerar o como esse sujeito aprende para que eu possa pensar na forma como eu posso promover a sua aprendizagem por meio das estratégias, dos recursos, enfim, de toda a organização desse trabalho pedagógico. Tá certo, pessoal? Com certeza vocês estão aí com uma série de outras dúvidas, de questões, vocês podem deixar aí pra gente responder. Hoje é uma breve introdução sobre essa discussão do meu filho, da minha criança que não aprende. A gente vai continuar desdobrando ela em outros vídeos, em outros momentos, tá certo? Hoje é só uma start inicial. Continuem acompanhando a gente, que a gente vai continuar falando, inclusive, da organização diferenciada do trabalho pedagógico para atender as crianças nas suas diferentes constituições de aprendizagem, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!